Finalmente estou com acesso a Manus e vou testar em primeira mão com vocês. Olá, eu sou Kimberly Almeida da Portfólio Expert e nesse vídeo vamos usar essa inteligência artificial e conhecer o seu potencial. Então já deixe seu hype e bora para a prática! Aqui com o site da Manus aberto e muitos vão perguntar, Kimberly, por que você não testou antes? Eu não testei antes porque eles dão um crédito. O Manus, para quem não sabe, ainda está em versão beta, tá vendo? Quando eu passo meu mouse aqui em cima, ele diz quantos créditos eu tenho grátis e que eu consigo diários renováveis 300 créditos, então eu teria que atualizar todo dia aqui nessa inteligência artificial para eu ganhar esses créditos. E para eu atualizar para um plano pago, como vocês podem ver, ainda está em versão beta, aqui mesmo diz, tem o básico, o Plus e o Pro. E muitos vídeos de referências que eu peguei para assistir sobre humanos, eu vi que esse crédito você gasta muito rápido. Então, não acho que vale a pena pagar poucos créditos assim para você utilizar a Manus por conta disso. A gente vai fazer o teste hoje, como eu falei, eu nunca usei, então eu tô com os créditos que eles deram. Aqui a gente tem, se eu clicar aqui, ó, ver uso, a gente consegue ver o bônus para primeiros usuários e o bônus para novos usuários. Então, eu ganhei tudo isso de crédito, mais o diário que a gente ganha todo dia. Então, eu vou usar com vocês e no final a gente vai descobrir quantos créditos eu gastei com um único prompt. Então, por isso que eu não fiz nenhum teste antes, para poder testar com vocês aqui em primeira mão e a gente poder ver o potencial dessa inteligência artificial. Antes da gente começar a testar, o que eu queria mostrar para vocês? Logo aqui embaixo, a gente consegue ver prompts e testes que outras pessoas fizeram. Então, a gente consegue filtrar, a gente consegue clicar em explorar mais casos de uso para ter mais opções e ver aqui o que está destacado. Como vocês podem ver aqui no primeiro, gere um jogo interativo de Tetris colorido. Então, a gente consegue vir aqui, botar ver espaço. Quando eu clico em ver espaço, ele vai me direcionar para o joguinho, onde eu consigo jogar aqui com vocês. Então, como vocês podem ver, eu estou jogando aqui com minha seta. Aqui mesmo tem o controle de como você pode jogar, né, movendo as setinhas do seu teclado. Você consegue pausar com P e espaço para soltar. Então, aqui é um joguinho que foi criado. E como é que ele foi criado? Voltando aqui, eu consigo botar em ver replay. Quando você clica em ver replay, ele mostra exatamente tudo que a Manus fez através do prompt usado. Então, ó, vou traduzir aqui. Ele fez o seguinte prompt: por favor, gere um jogo colorido de Tetris, preciso de uma demonstração interativa da interface do usuário e implante-a em uma URL permanente. Então, foi um prompt simples, sem muito detalhamento, onde vocês conseguem ver o computador da Manus trabalhando todos os processos que foram feitos para gerar aquele joguinho que eu mostrei na tela anterior. Então, como vocês podem ver, aqui embaixo também ele bota o progresso das tarefas. Então, como o vídeo está rodando aqui, deixa ele terminar de rodar o vídeo, e você consegue ver todas as tarefas que a Manus está fazendo através do seu prompt e qual etapa ela está sendo executada. Então, por ser uma inteligência artificial que tem uma proposta diferente das outras inteligências, ele não é tão rápido. Ele demora um pouquinho, porque ele vai fazer todo esse progresso da tarefa, às vezes dá alguns erros, ele mesmo identifica e ele mesmo corrige. Então, com isso, acaba demorando um pouquinho para gerar. Então, o que eu vou fazer quando eu for gerar o prompt com vocês? Eu vou rodar com vocês e volto logo em seguida com o prompt pronto e digo para vocês quanto tempo levou para executar o que eu quero fazer com vocês aqui, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para a página inicial. A gente conseguiria ver vários cenários, por exemplo, aqui um fitness feminino. Vou botar aqui e como vocês podem ver, a gente tem um site que a Manus gerou bem bonitinho, inclusive, com início, pernas, glúteos, abdominais, superiores, e a gente consegue clicar, é tudo didático, e você consegue ver aqui o que foi gerado por essa inteligência artificial. Então, você consegue ver vários prompts aqui no site inicial, tirar ideias até mesmo de como a pessoa pediu
e poder ver o resultado. Tá vendo? Várias animações de ambientes e estilo de vida aqui, ó, sites. Você consegue dar uma boa pesquisada e conhecer bastante através desses estudos de caso. E agora, vamos direto para a prática. A gente consegue aqui adicionar um arquivo. A gente tem o formato padrão e o alto esforço, que é um modo que utiliza raciocínios mais longos em cadeia e realiza divisão de tarefas mais detalhadas. Também está na versão beta, como vocês podem ver. Eu vou ficar no modo padrão mesmo. E eu vou falar o seguinte prompt. Como o nosso canal do YouTube fala sobre gestão de projetos, nada mais justo do que eu fazer um prompt voltado para isso. Então, eu vou anexar aqui um estudo de caso. Eu vou mostrar para vocês sobre esse estudo de caso. Deixa eu abrir aqui e jogar para vocês verem. É um estudo de caso sobre uma empresa de gestão e inovação. Então, você imagina uma empresa na crise, com faturamento caindo e 12 projetos na mesa, mas só dá para investir em alguns. Esse estudo de caso mostra como, né, a gestão e inovação, que é a empresa que a gente está utilizando, teve que escolher os projetos certos para voltar a crescer, alinhando tudo com estratégia, orçamento e impacto real. Então, aqui a gente tem uma breve introdução da empresa, a situação atual que essa empresa se encontra, que é um estado crítico, o exercício, né, de definição do plano estratégico e aqui o que deve ser feito. Então, esse é o estudo de caso que eu anexei e eu vou falar o seguinte. Eu vou adicionar o seguinte prompt. Eu deixei ele pronto aqui para facilitar. E eu vou falar o seguinte. Você é um especialista em gerenciamento de portfólio de projetos. Vou fornecer um estudo de caso detalhado em anexo contendo informações sobre um portfólio de projetos de uma organização. Com base nesse dado, realize uma análise SWOT identificando. Então, aqui eu botei como ele tem que fazer essa análise, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E embaixo eu falei assim, apresente a análise SWOT em formato estruturado, crie um site para isso com menus que podem ser expandidos e ocultados para não poluir. Dentro desse site, crie um menu onde terá um dashboard com gráficos visuais sobre esse estudo de caso e, ao final, sugira recomendações estratégicas para maximizar as oportunidades e mitigar as ameaças em outro menu. Então, né, fiz um prompt aqui um pouquinho grande, como vocês podem ver lá no menu principal. Não precisa, essa inteligência artificial tem capacidade de entender o que você deseja com poucas palavras, mas eu quis detalhar isso um pouquinho para testar com vocês. E eu pedi tudo o que eu queria em um único prompt. Eu não sei quantos créditos eu vou gastar, se vai ser capaz de gerar tudo o que eu estou pedindo, mas eu estou fazendo esse teste aqui agora com vocês. Então, eu vou enviar, vou expandir aqui para vocês conseguirem ter acesso ao meu prompt inteiro. E como vocês podem ver, ele já está trazendo algumas informações na tela, tá vendo? Como ativar notificações. E aqui, ó, enquanto o Manos está trabalhando, você pode enviar mensagens a qualquer momento para modificar tarefas, adicionar informações ou parar o trabalho atual. Fique à vontade para sair dessa tela. Manos continuará trabalhando em segundo plano e notificará você quando a tarefa estiver concluída. Ou seja, você não precisa ficar com a Manos aberta enquanto ele trabalha. Como demora um pouquinho, você pode fechar, pode continuar trabalhando. Quando estiver pronto, a Manos vai te notificar. E aqui, logo de cara, ele já está trabalhando, como vocês podem ver. Ó. Olá, recebi seu pedido para realizar uma análise SWOT do estudo de caso sobre o portfólio de projetos da empresa. Vou analisar o documento fornecido e criar um site interativo com essa análise estruturada. E ele já está aqui extraindo o conteúdo de estudo de caso. Então, você pode ver todo esse processo, todo esse passo a passo que a Manos está fazendo e como vocês podem ver, ela está estruturando aqui o progresso da tarefa, ou seja, ela já extraiu o conteúdo do estudo de caso, agora ela está realizando análise SWOT estruturada, depois ela vai criar dashboards com gráficos visuais, desenvolver o site interativo com menus expansíveis, incluir recomendações estratégicas, validar completude e qualidade do site e reportar e enviar o link ao usuário. Antes de eu ir ali, né, voltando aqui rapidinho, só mostrando para vocês, vocês conseguem clicar. Quando você clica, vai abrir o computador da Manos, como eu mostrei, e você consegue
ver cada processo que ela está trabalhando aqui e ele vai passando automaticamente conforme ela for executando. Como vocês podem ver, as tarefas que já foram feitas estão marcadas com um xizinho e você consegue aqui estar ao vivo analisando junto tudo que a Manus está sendo feita. Ou você consegue até mesmo ver algo específico. Eu quero ver essa etapa do processo. Então, você consegue ir clicando aqui, tá vendo? Eu vou pular por ao vivo e vou deixar ela trabalhando aqui e volto quando estiver pronto. Aqui com vocês, foram poucos minutos, uns 3 minutos aproximadamente. A Manus já está no 7 de 7 aqui do progresso da tarefa, então deve estar finalizando aqui. Já trouxe, tá vendo? Olha que legal, uma visão de como tá ficando o site. Só pela carinha já dá para ver que tá bem interessante, bem legal. Lembrando que eu fiz um prompt diferente. Quando você pesquisa algum prompt de assuntos, né, que estão relacionados à internet, sei lá, novidades da inteligência artificial. A Manus é inteligente ao ponto de entrar em vários sites dentro do Google e mostra cada site que ela entra, cada etapa de onde ela pesquisou. Então, é bem interessante também, porque mostra exatamente os sites. Ela consegue, inclusive, entrar em canais como TikTok, redes sociais, assim, que você consegue ter essa visão dessa página dela pesquisando vídeos para trazer assunto para vocês, como a gente fez um prompt de gestão de projetos e eu mandei um estudo de caso. Ele não usou, né, esse método de pesquisa, mas é super capaz de fazer isso, é bem interessante. Eu nunca vi nada igual até esse primeiro momento. Então, assim, tá bem legal. Agora vamos aqui, ó. Manus está tentando implantar o serviço localizado na rede pública. Por favor, confirme se você concorde clicando no botão. Então, eu vou aceitar aqui e eu vou esperar ela me enviar o link para a gente poder acessar o site com as informações baseado no estudo de caso. Lembrando que, repetindo o que eu pedi para criar dashboard, né, sobre esse assunto, eu pedi para criar uma análise SWOT, pedi para me trazer também estratégicas para maximizar oportunidades e mitigar ameaças para que essa empresa volte a ter sucesso, né, e não fique endividada com problemas igual tá, e tenha que escolher qual projeto ela precisa realizar para conseguir melhorar nessa situação. Então, eu espero, creio eu, que ela tenha criado menus, né, expansivos, assim, separando esses 3 pontos, a análise SWOT, o dashboard e essas melhorias, né, essas recomendações estratégicas, mas vamos ver se a Manus vai surpreender mais ainda do que a gente está imaginando aqui. Voltei aqui com vocês, a Manus concluiu. Eu vou deixar aqui embaixo dizendo o tempo que ela levou exatamente para fazer essa análise, tá, que a gente solicitou. E como vocês podem ver aqui, está todo o progresso da tarefa, tudo que foi feito. Aqui você consegue ver todos os processos, tanto original, a diferença, o modificado, tudo que foi feito pela Manus. Aqui em cima você também consegue, aqui tem, né, o link, você consegue ver cada etapa. E como ela mesma disse no início, né, você consegue continuar conversando com ela trabalhando. Então, se você viu alguma coisa que você queira mudar, você poderia vir aqui para promptar. E ela vai ler aquilo e vai alterar dentro do processo dela. Talvez demore um pouco mais de tempo para ela ter essa resposta, mas você consegue fazer. E agora vamos direto. O que ela fez aqui, né? Olá, concluí a análise SWOT do portfólio de projetos da empresa GI conforme solicitado. O site interativo foi criado e está disponível no seguinte link. Então, a gente consegue publicar na comunidade e visitar. Então, vamos visitar, está sendo direcionada para outra página. Como vocês podem ver, eu achei bem bonito logo de cara. Tem um título, ó, análise de portfólio de projetos, empresa, gestão e inovação. Uma análise estratégica para impulsionar o crescimento e a competitividade da empresa nos próximos anos. Aqui em cima a gente tem menus, ó, análise SWOT, dashboard e recomendações. Já vou clicar. Antes disso, vamos olhar aqui a análise SWOT. Lembra que eu falei para vocês, né, que a análise SWOT ela tinha algumas etapas, né, que era forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, ele começa aqui com as forças.
da empresa Gestão e Inovação. Eu não vou ler para esse vídeo não ficar muito grande. Aí aqui tem as fraquezas, embaixo tem as oportunidades e as ameaças. Então, ele gerou correto todos os processos da análise SWOT. Então, é o menu aqui, análise SWOT. Depois, a gente consegue clicar em Dashboard, onde a gente tem uma visão dos principais indicadores e métricas relacionados ao portfólio de projetos do GI, permitindo uma análise quantitativa para a tomada de decisões estratégicas. Então, ele fez aqui, este gráfico compara o valor presente líquido e o investimento necessário para cada projeto, permitindo visualizar quais projetos oferecem melhor retorno em relação ao capital investido. Então, olha que legal, ele traz aqui o investimento e o VPL, que é o verdinho. Aqui do lado, ele trouxe a relação entre o VPL, investimento, duração e prioridade. Lógico que isso tudo a gente teria que analisar certinho. Aqui ele está trazendo com base no estudo de caso que eu coloquei, que também não tem tanta informação, mas é só para vocês verem o potencial da Manus, de gerar como ela é capaz e em algo que não demorou tanto e ela fez com um prompt simples. E aqui embaixo também tem o retorno sobre investimento, o ROI do projeto, a distribuição do investimento para o patrocinador. Aqui ficou um pouquinho, diferente aqui o gráfico de pizza, mas nada que impeça a visualização. Então, a gente tem o diretor executivo, o diretor de RH, o diretor de projetos e o diretor financeiro. Isso tudo faz parte daqui dentro da nossa situação atual. Ele traz aqui, tá vendo? O diretor executivo, ele traz tudo isso que ele trouxe no gráfico de pizza. Então, ficou bem legal. Ele trouxe, muitos gráficos, ele trouxe evolução de faturamento da GI, top 5 projetos prioritários e seus VPLs, então ele trouxe aqui um ranking dos top 5. Ele trouxe aqui também objetivos estratégicos e seus patrocinadores. Aqui ficou um pouquinho bugado esse gráfico, normal, às vezes pode acontecer sim, mas a gente poderia trabalhar em cima dessa etapa lá na Manus e pedir para ele fazer essa alteração. E aqui ele trouxe as recomendações estratégicas, que seria esse outro menuzinho aqui, que ao clicar, ele direciona você, tá vendo? Com base na análise SWOT dos dados quantitativos do portfólio de projetos, apresentamos recomendações estratégicas para maximizar as oportunidades e mitigar as ameaças identificadas. Então, bem legal, tudo bem formatadinho, tá vendo? Difícil você ver algum erro de formatação, assim, só realmente naquele gráfico ali de cima que eu mostrei, tá tudo bem bonito, bem detalhado, com cores legais. Aqui ele traz as informações. E o que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui para o nosso início do site e vou voltar para a nossa IA. Como vocês podem ver, ele gerou o site e ele gerou também, ver todos os arquivos nessa tarefa. Olha que legal, você consegue ver tudo que foi gerado pela Manus, os documentos, as imagens, os arquivos de código, os links, então você consegue ver todos os processos. E ele gerou aqui também um documento sobre essa análise SWOT dessa gestão e inovação. Então você consegue ver aqui esse documento, você consegue baixar, exportar como PDF, salvar no Google Drive. Bem legal, ficou bem bacana. O que eu achei um dos grandes diferenciais da Manus também, além de toda essa estrutura, essa personalização, essa customização que ela faz, de você conseguir interagir ao mesmo tempo que ela está gerando o que você pediu anteriormente, solicitar alterações, analisar o que está sendo feito, até mesmo editar o que está sendo feito com ela realizando esse processo. O que eu achei um dos grandes diferenciais é que você consegue, aqui, por exemplo, quando você abre aqui o progresso da tarefa, você tem usar o computador da Manus. Então, olha que legal, você tem como selecionar o VS Code ou o navegador. Quando você clica, ele aparece assim, use o aplicativo no computador da Manus. Você está prestes a usar o computador da Manus. Quando terminar, por favor, informe a Manus suas alterações para ajudar a trabalhar de forma eficaz. Então, você consegue ser, tá vendo? Ela está preparando aqui, você vai ser direcionado para o VS Code, onde você vai conseguir abrir tudo que a Manus fez. Olha que legal aqui, o projeto análise SWOT, tá vendo? Você consegue expandir e você consegue analisar cada pedacinho desenvolvido, cada situação aqui
Até mesmo tá vendo o estudo de caso, você consegue ver as imagens que foram geradas, tudo. E tudo que você faz aqui, como você tá vendo, você consegue adicionar um documento, fazer alguma edição, tudo que você faz aqui dentro, editar, eu quero editar essa cor aqui. Você consegue editar, tá vendo? Se eu quisesse trocar, eu conseguiria alterar. E depois, quando você volta para Manus, ele pede para você informar o que foi, o que você alterou, para ele fazer essa alteração para você. Então, isso para mim foi um grande diferencial da SA, porque eu não acho nenhuma outra IA, nunca vi, pelo menos até esse momento, nenhuma outra IA que consegue te dar uma customização de uma forma completa do que está sendo gerado. Então isso está bem legal, está bem fantástico. E aqui, além da visualização de VS Code, que você consegue ver o editor de código e até mesmo alterar e visualizar tudo que foi feito pela Manus, você tem a visão de navegador, que você consegue visualizar na web, né, abrir ou visualizar o conteúdo ou o resultado que a Manus entregou. Aqui nada mais é que se eu clicar, vai abrir o nosso site de análise SWOT aqui e a gente consegue mexer aqui também. Então, vou sair da tomada para voltar para Manus. Agora, vamos direto ao que a gente quer saber, né? Será que ele gastou todos os meus créditos? Vou voltar lá para o início dessa inteligência artificial para a gente saber quantos créditos a gente gastou. Então, voltei aqui para a página inicial. Eu não gastei tantos créditos, olha que legal. Então, eu conseguiria continuar usando aqui. E isso eu vou continuar fazendo. Eu não vou ficar gravando aqui com vocês, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas eu acho que já deu para vocês entenderem o potencial dessa inteligência artificial, o quanto ela tá muito bem estruturada, muito legal de se usar. Ela tá gerando informações bem completas e de uma forma bem simples de se pedir, né? Nada muito... precisa especificar muito, com pouco que eu passei, com pouca informação que eu pedi. Esse site que foi gerado, eu não sei se ele fica temporário, ele está público aqui, eu não sei se ele vai ficar público direto ou se ele vai ficar só por um tempo. De qualquer maneira, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo para vocês conseguirem entrar, ler, pegar cada detalhezinho do que a Manus gerou para vocês olharem a fundo, ler cada detalhe e ver se faz realmente sentido o que a Manus gerou aqui, conforme o que a gente pediu, tá bom? Então, vai lá na descrição, clica, visualiza esse site, que tá bem legal. E como eu falei, ela é capaz de gerar bastante coisa. Se você ainda não tem acesso, aguarde, tá liberando aos pouquinhos, daqui a pouco você vai conseguir acesso. Testa lá de novo, bota teu telefone, vê se você vai receber o código. Às vezes você já tá com acesso e nem sabe. E agora, eu quero saber de vocês. Você já testou a Manus IA? O que você achou dessa inteligência? Se você não testou, com base nesse vídeo, você achou ela fantástica? Comente aqui, curte, compartilha, pergunta se você quer ver alguma coisa específica, que eu gere algum prompt específico aqui, deixe nos comentários que talvez eu traga para vocês em um próximo vídeo. E se você puder e estiver aparecendo para você, já deixa seu hype, que vai ajudar bastante o canal. E eu te espero num próximo vídeo.